para a gente não. E depois de um tempo de recesso, voltamos e eu tenho no meu coração de que nosso Pai vai abrir o nosso entendimento para aquilo que Ele está fazendo agora, bem agora na terra, na igreja dele. Muito bom fazer parte com Ele, porque foi escolha dele esse novo formato para nos fazer caminhar aqui pelo Zoom, onde várias pessoas de vários lugares. Estou vendo que já entrou aqui a Valéria, minha amiga, a Márcia. Gente, que possibilidade extraordinária a gente poder encontrar, não é, gente? De vários lugares do Brasil, podermos nos juntar aqui para aprender sobre a importância de conhecer o que é o profético e como esse ministério Deus tem ativado, eu creio que é isso, o espírito do profeta, que é Jesus, o Jesus cumpriu toda a lei e os profetas, e ele habita dentro de nós, e é ele que nos faz compreender as coisas eternas. A eternidade está dentro de nós, ele nos faz compreender as coisas que são maravilhosas demais para nós compreendermos com a nossa humanidade, né, com a nossa natureza humana. Eu quero pedir você, por favor, que feche seu áudio, todos, para a gente não ter ruídos, essa aula fica gravada. Hoje eu estou fora da minha base em Maricá. Hoje eu estou no Parque Fluminense, aqui no Rio de Janeiro, em Caxias. E estou aqui com o fundo de uma pintura profética, que é um rio. Foi Beatriz que pintou num seminário que nós fizemos aqui no Rio, em uma das nossas igrejas, Igreja de Piedade. E eu acredito demais nas ativações proféticas. Tudo que Deus escreveu é para nós e é para nós nesse tempo. Então sejam todos bem-vindos. Enquanto o pessoal está entrando, tem mais gente para entrar. Eu sei que esse grupo é grande. Tem algumas pessoas que não vão poder estar hoje, estarão no Mercado Solidário, outros estarão em outros compromissos também com a igreja. Mas nós vamos aqui mergulhar no estudo do profético. Então, quero te convidar a fechar os seus olhos aí um pouquinho, se você puder, se você não estiver dirigindo, se você estiver aí na sua casa, num lugar que você possa fazer isso. Hoje nós vamos conversar sobre ouvir a voz de Deus. Bastante água, hein? E ouvir a voz de Deus é o grande segredo para que você caminhe na direção dele. Não é? A Bíblia diz que aquele que é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. Então, nem todo filho é guiado pelo Espírito de Deus, mas nós queremos ser guiados, por isso nós oramos a Ti, Pai. Nessa manhã nós agradecemos a Ti, Pai, por nos escolher no ventre da nossa mãe, nos separar para esse tempo, um tempo perfeito do Senhor, Deus, onde o Senhor está moldando a Tua igreja. Pai, eu percebo uma velocidade maior, eu percebo, se posso dizer assim, uma aceleração para que a tua igreja se reposicione ao lugar que é dela, Pai, para andar de acordo como ela foi formada para andar, Senhor, totalmente dirigida pelo teu Espírito Santo. Senhor, eu oro para que o entendimento seja claro nessa manhã, que a revelação do teu Espírito seja palpável, seja notória, Senhor. Queremos viver o que o Senhor diz na sua palavra, que nós faríamos obras como o Senhor fez e até maiores. E nós queremos viver nesse padrão, é o padrão do céu, Pai, é ver os sinais, ver os prodígios, ver as maravilhas. Mas, Senhor, o primeiro que eu te peço como um milagre, Senhor, seja a transformação da nossa mente. Sim, Senhor, é a partir de uma mente transformada que nós experimentamos os frutos, que nós vemos
os frutos do teu Espírito em nós e na nossa casa, Senhor, e à nossa volta. Por isso eu consagro-te essa manhã, Pai, e eu já te agradeço por tudo que o Senhor fará. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Estão animados também? Vamos recapitular um pouquinho, porque nós tivemos um recesso grande aí de 2 semanas. Então, mês de janeiro, quem está aqui há mais tempo, eu recomendei que você lesse esse livro, Amor e Profecia, do Dan McCauley. Ele tem um ministério profético também nos Estados Unidos. É um livro muito poderoso e eu recomendo a leitura dele para todo lugar que eu vou agora, vou ministrar. Eu sempre falo desse livro, que é um livro que eu creio que toda igreja precisa conhecer, porque um dos princípios, do ministério profético é que todos podem profetizar, né? Nós vimos, já entrando então no livro que nós estamos, que é esse, o azul, do Chris Vallotton, aonde a gente tem aqui um treinamento básico para o ministério profético. E nós já tivemos 2 encontros de aulas, que o primeiro encontro foi só para a gente conversar como seriam os encontros, né? Foi uma direção, mas nós conversamos no primeiro encontro sobre o propósito do ministério profético, lembra? Então, o propósito do ministério profético, quem lembra? Coloca aqui no chat para mim. Vamos, vamos ver como é que está a memória. Vamos recapitular um pouquinho para a gente ter o fio da meada para a gente chegar na nossa aula de hoje. Então, o propósito do ministério Bom profético. dia. Bom dia, irmã. Pois é. Ai, gente, a paz do Senhor para todos. Ai, então, o propósito, gente, é descobrir o tesouro, né? É nós descobrirmos o tesouro que está plantado dentro das pessoas. O propósito do ministério profético, lá em 1 Coríntios 14, o verso 3 diz que aquele que profetiza faça para encorajar, para consolar e para confortar, ou para exortar, que nós vimos também que exortar é trazer para perto. Exortar é ter a capacidade que vem do Espírito Santo de trazer aquela pessoa para mais perto de Deus, para mais próximo do Espírito Santo. Então, o ministério profético, ele tem esse principal objetivo. Nós vimos isso na primeira aula, no primeiro encontro. Se você ainda não assistiu essa aula, eu recomendo que você assista para você ter a direção e seguir junto. Nós estamos aqui como uma comunidade que é profética, porque está se movendo segundo o coração de Deus. Esse é o desejo do nosso coração, estar alinhado ao coração de Deus, para como boca de Deus nessa terra, que a profecia é falar, né? Profecia, a gente tem o verbal como algo que é o principal, né? A gente também, na última aula, a gente conversou sobre profetas e profecias, que foi a segunda aula, segundo capítulo, e lá nós conversamos sobre o profeta de ofício, que Efésios traz para nós, que Jesus, antes de subir, ele deu dons aos homens. Um desses dons, né, a gente tem pastores, evangelistas, mestres, apóstolos e profetas. Então, esses são os profetas que cooperam para o aperfeiçoamento dos santos, até que todos cheguemos à unidade da fé, né, à maturidade. Então, o profeta de ofício, ele tem o encargo de treinar, de equipar os santos, tá? E a gente tem lá em 1 Coríntios 12 os 9 dons distribuídos pelo Espírito Santo, a fim de que seja o corpo de Cristo aperfeiçoado. O corpo de Cristo seja ali abençoado com os dons. Então, o Espírito Santo, ele distribui os dons. E lá dentro, um dos 9 dons é o dom de profecia. Eu até dei a dica para vocês, que está lá no dom verbal.
Quando a gente fala de dom verbal, a gente tem o dom de interpretação de línguas e também o dom de profecia, tá? Eu vou pedir todos, por favor, para ativar o mudo do seu computador, do seu celular, gente, para a gente não ter ruído, para essa aula ficar gravada bem legal, para todos que puderem depois assistir novamente e aqueles que não estão aqui possam assistir. Então, nós conversamos sobre isso no capítulo 2, sobre entender o mundo espiritual e o que é o dom de profecia, e o quanto é importante a gente saber que o dom não representa uma maturidade. O dom, ele não significa quem se move nos dons que é alguém maduro, mas o fruto, sim. O fruto do Espírito representa o quanto de maduro nós já estamos. Por quê? Porque o apóstolo Paulo vai dizer, né, que eu me movo pelo Espírito, eu existo pelo Espírito, eu vivo pelo Espírito. Então, e viver pelo Espírito não significa não fazer nada, pelo contrário, significa fazer até mais coisas. Só que aonde a gente vai passando, a gente vai deixando o cheiro. Existe um bom perfume, o cheiro do conhecimento de Cristo. E é isso que vai nos diferenciar, gente, nesse mundo, como sal da terra, luz do mundo, que a Bíblia diz que nós somos, tá? Então, o espírito do profeta Jesus, ele veio cumprir toda a lei, por isso que lá no Monte da Transfiguração, quando os discípulos dizem para Jesus, vocês querem que construa uma tenda? Uma para Elias, não foi? Outra para Moisés e outra para Jesus. Elias representa os profetas. Moisés representa a lei e Jesus a nova aliança. Aleluia! Então, Jesus veio cumprir toda a lei e os profetas. Então, quando Jesus caminhava com os discípulos e as coisas não estavam bem, como que Jesus se comportava? E era assim que ele ensinava para os discípulos. Não? Então, ele consertava orelhas, que alguém lá na sua racionalidade queria dissipar, né? Aquela orelha do centurião que foi buscar Jesus. Pedro, não, peraí, não vai levar meu mestre? Jesus conserta. E Jesus até repreende Pedro. Então, tudo que vai, gente, contra o plano perfeito de Deus, guarda isso. Deus tem um plano perfeito para você. Deus tem um plano perfeito para sua família. Deus sonhou com sua família, Ele sonhou com seus filhos, Ele sonhou com você. E quando a gente descobre isso, a nossa verdadeira identidade, ela passa a fluir na categoria de não apenas de sobreviver, mas de viver. Viver a plenitude do Espírito. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Que você viva a plenitude do Espírito. Então, esse foi o nosso segundo encontro. Está lá, essa aula está gravada, eu já até pedi, eu estou com uma auxiliar, está me ajudando, a Márcia, nem sei se ela está por aqui. E ela está me ajudando com isso, gente, porque eu creio que Deus vai nos levar a novos lugares de ensino e eu preciso muito de ajuda. Então, o Senhor já mandou a Márcia para me ajudar, ela colocou essa aula lá, tá? Hoje vamos conversar sobre o capítulo 3. E o capítulo 3 fala sobre aprendendo a ouvir a voz de Deus. E nesse capítulo nós vamos discutir por que a voz de Deus, às vezes, pode parecer evasiva ou mesmo inexistente, além de investigar as diferentes fontes de vozes do mundo espiritual. E uma coisa que nós também combinamos aqui, não sei se você chegou aqui agora, você está aqui desde o início, mas nós combinamos que o nosso encontro seria para nós conversarmos sobre alguns pontos que eu vou destacar, porque eu já mostrei o meu livro para vocês, ele é todo rabiscado, gente. Então, se eu for destacar, eu vou ficar 3 horas com vocês aqui, destacando tudo que eu acho importante. Então, eu recomendo que você leia. Leia todo o capítulo, tá? Leia, e se o Espírito Santo trazer algo para você em algum verso específico, você faz ali alguma anotação, porque isso vai ativar você. O Espírito Santo ele está fazendo isso agora com a sua igreja, esse ensino é para que nós, como a Bíblia vai dizer, olha, não apagueis o Espírito, nós estamos aqui fazendo o quê? Acendendo. Então, botando o quê? Brasa, juntando as brasas
para que o fogo venha. E eu creio num avivamento que não é só um avivamento, gente, é uma reforma. Eu creio que a igreja vai passar por uma reforma para um renascimento. Em nome de Jesus, Deus já está fazendo isso com a sua igreja. Então, vamos aprender sobre como ouvir a voz de Deus. Deus está sempre falando e essa é uma realidade. À medida que nós vamos treinando os nossos sentidos, a gente vai começando a perceber o Espírito Santo destacando coisas do nosso dia a dia que parece não fazer o menor sentido, mas depois você vai se lembrar, uau, Deus estava me mostrando isso. Deus estava falando isso comigo. Então aqui o autor, eu quero destacar esse primeiro parágrafo com você, aonde Jesus está dizendo assim, Deus está sempre falando. Jesus morreu na cruz não apenas para perdoar os nossos pecados, mas também para nos conduzir a um relacionamento com Deus. Então, a comunicação é provavelmente o maior veículo de qualquer relacionamento. Eu falei com vocês que eu não queria ficar lendo todo o capítulo, porque Deus já me lembrando experiências que eu já tive, e eu acredito que isso que dá autoridade a alguém, ao que viveu, qual é a experiência, não são os títulos, não é o tanto de escola que eu fiz e nem a minha capacidade intelectual, mas aquilo que eu experimentei. É quando você prova, por isso que eu quero te motivar, que as provas elas só servem para isso, gente. Tribulações, as dificuldades, ela está aperfeiçoando você. Ela está trazendo para você uma bagagem, uma unção, uma autoridade para você falar sobre aquele assunto. Então, Deus vai falar com você nos momentos difíceis. Eu lembro que num momento difícil, falando da voz de Deus, minha mãe tinha mudado há pouco tempo para Maricá, ela estava no processo de libertação, 40 anos de tabagismo, em 2008, logo que eu cheguei em Maricá. E eu também estava arrumando a minha casa, meu casamento, minha família, estava sendo reestruturada. E eu ainda não estava na Igreja Nova Vida, eu fui para lá em 2010, mas eu estava no processo de retornando, né, que eu fiquei um tempo afastada. E um dia eu recebi um telefonema de uma prima minha, dizendo que eu precisava cuidar do meu pai, porque ele estava muito doente. O meu pai era alcoólatra, por isso a minha mãe separou dele quando eu tinha 2 anos apenas. E quando eu me vi naquela situação, eu com a minha família sendo reestruturada, eu achei, meu marido não vai concordar com uma coisa dessa para cuidar do meu pai, um pai que não foi presente, e agora estava doente, precisando de mim. Então, eu estava na casa da minha mãe, ela estava morando em Cordeirinha, ela morou um ano numa região de praia aqui de Maricá, e quando eu estava lá arrumando a casa dela, ajudando ela a organizar as coisas, e esse telefonema aconteceu nesse dia. E quando eu recebi aquele telefonema, eu perdi o chão. Eu falei, como eu vou agora? Eu já tinha tido um encontro com o Senhor e as coisas comigo aconteceram muito rápido, como eu fiquei 15 anos afastada. Quando eu voltei, foi um mergulho na graça e Deus, assim, abriu o meu entendimento para compreender a palavra, que era um desejo do meu coração desde pequena. Eu queria ler e compreender as escrituras, porque eu li e não entendia nada, eu tinha que ler 3, 4 vezes, voltava no início, voltava e na maioria das vezes não conseguia entender. Então, nesse dia, o Espírito Santo me deu uma palavra em sonho. Eu sonhei e no sonho, tinha lá Jeremias 1. Então, eu fui ler o capítulo de Jeremias 1 e Deus está chamando Jeremias. Depois você lê. Jeremias é convocado por Deus para algo. Jeremias dá desculpas. Jeremias diz: Eu sou uma criança. E Deus fala: Jeremias, não diga que é uma criança, porque desde o ventre da sua mãe eu te escolhi. Eu te gerei para um tempo como esse. Então, Deus falou comigo ali por essa palavra, e Deus fala muito comigo através da palavra dele. Poucas vezes às vezes eu tenho sonhos, eu creio que eu estou engajando um pouco mais também em valorizar aquilo que eu tenho sonhado e perguntar para ele se tem alguma direção para que aquilo seja feito, uma prática mesmo. E Deus tem até me dado mais, mas sempre foi muito através da palavra dele. Então eu fui cuidar desse pai, eu cuidei desse pai, eu honrei esse pai, eu falei de Jesus para esse pai, e ele aceitou Jesus, e ele, sabe, recebeu cura.
O médico dava poucos dias de vida para ele viveu quase um ano depois do diagnóstico, e eu experimentei um amor sobrenatural, um amor depositado pelo Espírito Santo nesse relacionamento. Então, primeira coisa que eu quero começar, e isso não estava aqui para falar para vocês, deixa eu te dizer isso, o Espírito Santo é o maior interessado que você se relacione com ele intimamente. O Senhor me lembrou esse testemunho para dizer para você que sim, ele tem direção, ele tem palavra, ele tem conselhos, e não é qualquer conselho, são bons conselhos. Então, já para abrindo essa aula, gente, o Espírito Santo, ele tem uma função principal, que é reconciliar, é a reconciliação. Aleluia, eu amo como obrigada, meu Pai. Eu não tinha separado esse testemunho, gente, de coração. Eu fico tão maravilhada. Aleluia. Você pode dar uma onda de glória aí, por favor? Ao Jesus. Ele está aqui, gente. Ele está aqui. Ele é o conselheiro e ele quer que a gente saiba disso. É para reconciliar. Então, ele vai nos levar a um nível de relacionamento com ele. Porque quem tem marido e esposa aqui sabe, quando chega o marido nem entrou em casa, pela voz dele lá fora na garagem, você já. Epa, meu marido chegou. Óbvio, isso é minha esposa, gente. Você não viu, mas você conhece a voz. Por quê? Tem intimidade. Desenvolver um relacionamento tão próximo que de longe você já sabe identificar quando é ela, quando é ele. É isso que o pai quer fazer com a gente, para que não resta dúvida. Então, principal aqui nessa primeira parte que Jesus ele trata é sobre isso. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e elas seguem. E aí a gente pode então ter uma interpretação do seguinte: opa, se a pessoa não está seguindo, pode ser que não seja ovelha, porque o Espírito Santo está alertando a igreja sobre o fim dos tempos. Nós estamos nos últimos dias. Não é o último. Por isso que nós não somos profetas do caos, do juízo. Vai chegar o dia do juízo, nós somos profetas da reconciliação, ministros da reconciliação. E ele diz: as minhas ovelhas vão ouvir a minha voz, porque haverá um dia em que até os escolhidos serão confundidos. Por isso que ele está abreviando os dias da terra, porque não vai haver fé. Aí já a gente já consegue perceber o esfriamento. E um dos momentos mais difíceis de ministério que eu passei, que eu enfrentei, eu entendi que Deus estava me dando uma oportunidade de pegar isso e mergulhar em conhecê-lo para identificar o que é verdadeiro e o que é falso. Porque a voz, gente, às vezes é muito parecida. Muito parecida, a gente vai mergulhar nisso. Então, vira a página, vira a sua página. Então, gente, faz um sinalzinho aí se você está entendendo, porque o Espírito Santo às vezes me dá assim, uma acelerada. E é assim mesmo, gente. A aula foi preparada por mim, mas a direção é dele. É ele que vai direcionar o que nós precisamos hoje para essa manhã. Então, Jesus ele falava por parábolas. Diversas vezes a gente encontra nos evangelhos Jesus falando por parábolas. Olha que tremendo, gente. Quando eu descobri isso há pouco tempo, e eu quero ressaltar com você, lendo com você Mateus 13:10, que diz assim: os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Então, os discípulos fazem essa pergunta. Jesus respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem, será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por esta razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo, eles não vão ver, e ouvindo, não ouvem, porque não entendem. E eu descobri há pouco tempo, vendo uma das pregações do Chris Volant, e eu recomendo muito que você também siga, e se você um estudioso das Escrituras e quer conhecer
os evangelhos, quer mergulhar o que é a batalha espiritual, todas essas áreas que são importantes para nós cristãos conhecermos, que você também assista às pregações, né? O Bill Johnson, eu gosto muito de ouvir esse povo lá da Bethel, eu gosto muito de ouvir os meus pastores, eles têm uma essência, eles conhecem a natureza de Deus e pregam sobre isso. E eu amo meu bispo, amo, gente. E Deus vai ampliando o nosso conhecimento. E por que que eu estou dizendo isso? Porque Jesus aqui está dizendo que é necessário que nem todos entendam, porque conhecimento é poder, poder. Então, ele escondeu para os filhos descobrirem, para os filhos acharem. Por isso que eu já declaro isso sobre você. A sede que você tem por conhecer, você vai achar, você vai descobrir. O que o Espírito Santo está fazendo nesse tempo é limpando o nosso coração, porque é necessário, porque os puros de coração verão a Deus. Eles verão, eles ouvirão. Então a gente traz muita coisa na bagagem do nosso coração por causa da história que a gente teve. E muitas vezes essas coisas atrapalham o fluir do Espírito Santo da maneira como é, na sua forma original. Mateus 13:16, também uma fala de Jesus diz: Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Muitas pessoas não vão entender mesmo porque é Deus não revelando, né? Por causa do coração, porque quem conhece o coração? Só Deus conhece o coração. Não é verdade? Às vezes a gente vê alguém que tem aparência de bom, mas as intenções não são boas. Então, aqui Jesus está dizendo, por isso eu falava por parábolas. Então, aqui nós vemos que há um objetivo para que a gente ouça a voz de Deus. Por que que eu quero ouvir a voz de Deus? A gente tem que vigiar muito, irmãos, porque se há alguma questão de baixa autoestima ou de situação na alma mesmo, de que eu preciso de aprovação, que eu preciso ter alguém batendo nas minhas costas e validando o que eu estou fazendo, isso leva para um outro viés que vai colidir com o evangelho, porque no evangelho o menor é que é o maior. O que não é visto é o que está escondido atrás das malhadas é o que derruba o gigante. É um reino de ponta cabeça. O primeiro é o último. Então, reconhecimento não é algo que deve fazer parte da sua lista de objetivos. E isso também Deus tratou comigo. E trata sempre. E muitas vezes o autor, até ontem eu estava relendo, porque eu já falei para vocês que eu amo esse livro, né? Então eu estava relendo aqui que eu estou fazendo um resumo dele, que eu vou disponibilizar para vocês. E o autor estava falando sobre uma certa vez que ele teve uma visão e ele compartilhou com o grupo da igreja dele, mas ele não foi ouvido. Porque quem tem o dom profético, às vezes vê algo que ainda não está pronto, não é para aquele tempo. Então, por isso que a profecia ela é paciente. A gente vai precisar aguardar até que Deus queira revelar aos filhos. Então, saber calar também é muito importante, já que a profecia é sobre revelar, sobre falar, há momentos que ele vai te revelar, mas é para você guardar. Então, para você ouvir e guardar. Aqui ele está dizendo para nós, vamos ver aqui mais embaixo, gente, eu ainda estou na página 38. Aqueles que estão com fome vão procurar os tesouros que Deus tem escondido para eles, como eu já disse para vocês. E a palavra grega para escondido é langane, que significa ser ignorante ou inconsciente. Então, eu sou ignorante até descobrir, até dizer, uau, é sobre isso. Deus me chamou para isso, eu faço parte desse corpo para isso. E, e isso, gente, é onde está o valor da nossa identidade. É o senso de pertencimento.
da nossa existência. Satanás vai trabalhar intensamente para confundir a gente nesse aspecto. Porque quando você tem a sua identidade curada, você ouve o seu Deus e você é livre para fluir no que ele te chamou para fazer. Vamos ler o último versículo do capítulo da página 38, diz assim: Pois eu lhes digo a verdade. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Por quê? Porque eles eram visitados por Deus e agora nós somos a habitação, aleluia! A habitação, um Deus que está presente integralmente, todo dia, ao deitar e ao levantar. Isso é extraordinário. Eu até coloquei uau aqui na minha, né? São coisas tão simples, gente, mas que a gente precisa ter a consciência do valor, do tesouro que é isso, pessoal. É sobre esse capítulo que a gente está lendo, de aprender a ouvir a voz de Deus, é sobre entender que Ele é o maior interessado, que você o ouça e que você identifique a sua voz. Então, vamos avançar um pouquinho mais. Página 39, objetivo de Deus é relacionar-se. Esse é o principal objetivo de Deus. E Ele tem mais interesse do que você. Em que você o veja, que você o ouça, que você o perceba, que você possa identificar a sua voz. A gente já falou sobre reconciliação. Malaquias 4 vai falar isso, né? Que no final dos tempos, o coração dos pais converterão aos filhos. Quem trabalha no NV Kid aqui vai poder dizer isso. Quantas vezes as crianças que chegam e os pais vêm depois. Então, o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos é sobre reconciliação também que nós estamos tratando aqui, o ministério profético. Deus está sempre falando, mas o seu idioma materno não é o português. Essa página fala sobre isso. Não é o inglês, não é o espanhol. Ele tem um idioma próprio. E a voz dele sempre, sempre vai reposicionar você ao seu lugar de destino. Aleluia! Vai trazer para você um senso de Uau, eu pertenço. Eu pertenço. Ele tá aqui, sabe? E a voz dele é essa voz, gente. É essa voz. Eu preciso muito. Você pode anotar isso? Dizer, eu preciso muito conhecer a natureza de Deus. O segredo de quem vive de glória em glória é aquele que descobriu a verdadeira natureza de Deus. Existe uma natureza que eu e você estamos sendo conduzidos a conhecer. Então, Deus está sempre falando. Viramos a página. Agora, é necessário uma unção para discernir o sobrenatural. Então, 1 Coríntios 12 fala dos dons, e um dos dons é o dom de discernimento de espíritos. Então, é muito importante que a gente desenvolva essa habilidade, pessoal, para que a gente consiga identificar o que está naquele ambiente, se é do homem, se é de Deus, se é do demônio, o que está ali. E conhecer a natureza de Deus vai te ajudar muito a identificar qual é a natureza daquilo que está sendo pregado ou falado ou compartilhado nos nossos ambientes. Aqui, o autor traz um texto que está lá em 2 Reis, eu não vou ler, mas conta a história de Eliseu, profeta de Israel, que contava para o rei de Israel tudo o que acontecia no quarto, inclusive no secreto, do inimigo, né? Do rei da Síria. Então, o rei da Síria acha que tem algum intruso ali, tem alguém que seria alguém que estava, vamos dizer assim, caguetando, né? Vou colocar aqui um termo, estava entregando, traindo esse exército. E aí alguém fala, não é ninguém dos nossos, mas é o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, ele ouve até o que o Senhor fala no seu quarto, e então ele montava as estratégias. Depois você lê esse texto, é tremendo. Então a gente vê o quanto um coração alinhado ao coração de Deus, e é tão tremendo porque eu amo esse texto.
o texto corre quando ele, o moço que estava com Eliseu, porque quando então o rei da Síria descobre que era Eliseu, ele vai atrás de Eliseu. E ele manda exércitos para acabar com a raça de Eliseu. E quando o moço que estava junto com ele, vou chamar o trainee, né, o estagiário que estava com Eliseu, vê aquele monte, acorda cedo e vê aquele monte de exército ali cercando a tenda onde eles estavam, ele fica apavorado. Ele fica desesperado. E ele diz: Meu Deus, e agora? Então, o Eliseu, muito calmo. Gente, quem ouve a voz de Deus, olha, não é que não vai sair do controle, não. Algumas vezes a gente sai sim, mas é mais difícil. Normalmente é alguém que tem uma inteligência emocional acima da média. É alguém que anda em lugares realmente mais altos, maiores. Então, Eliseu fala para ele: Olha, Eliseu ora. Ele nem fala, né? Ele faz uma oração. Deus abre os olhos dele para que ele veja quantos estão conosco. Ele fala para o moço também: Olha, maiores são os que estão conosco. Então, o moço vê que havia ali uma carruagem de fogo cercando eles. Aleluia! É exatamente isso que acontece com a gente, pessoal. Hebreus 2 vai dizer que anjos, eles vêm nos socorrer quando estamos em situação difícil. Somos a descendência de Abraão. Então, vamos passar para a página 41, porque existe uma guerra para nos manter surdos. Existe uma guerra, e essa guerra é pela nossa atenção, pelo nosso afeto, pelo nosso coração, gente. Essa guerra é para tomar aquilo que é mais precioso que eu e você temos. Essa semana eu tive que tomar uma decisão importante e eu amo desenvolver o trabalho que eu faço na prefeitura da minha cidade, sirvo a Deus ali, tenho consciência disso, mas eu precisei tomar uma decisão, porque há algo que, que eu preciso dividir como pessoa, a gente vai precisar escolher, a gente vai precisar priorizar. Para que a gente cresça em algo, a gente vai precisar colocar o nosso coração, o nosso foco. Tudo que a gente dá foco ganha vida. Então, eu precisei tomar uma decisão de estar integral, podendo ajudar meu marido aqui no sítio, podendo ajudar as pessoas que o Senhor está trazendo. São muitas pessoas que vêm aqui, que fazem os retiros aqui, líderes que precisam também de ajuda, de conselhos, de ensinos, né? A Igreja de Jesus, ela é muito, mas muito grande e ampla. A gente recebe várias pessoas aqui. Estou contando para vocês aqui em primeira mão. Então, foi difícil, porque abrir mão de algo que é ruim, já não estou gostando mesmo, estou doida para sair, mas quando é algo que te custa, e me parece que Deus deixou eu experimentar isso para mais uma vez provar o meu coração. E quando a gente tem consciência, gente, de que nós temos um chamado, existe algo que Deus deu para nós. E se é nos ambientes, e eu acredito nisso, os filhos ali tomando os territórios, nos ambientes do governo, da educação, da saúde, e é sobre isso que eu vou me dedicar, a treinar os filhos, porque eu vi muitos filhos que estavam mais perdidos até do que os ímpios dentro dos lugares que eu trabalhei. Pessoas sem esperança, pessoas que não falavam da parte de Deus, que faziam um acordo com o medo, um acordo com a desesperança. Isso não é o evangelho, porque o evangelho é a boa notícia. O evangelho é o poder de Deus para aqueles que creem. Então, existe um comportamento aí que precisa ser visto, né? Ser ensinado. Então, foi só um parêntese, vamos voltar para cá. Então, existe uma guerra para que a gente não ouça ou não identifique a voz de Deus. Eu quero ressaltar o versículo dessa página 41, que está dizendo assim, ó, o semeador, lá em Marcos 4, 14 e 15, diz, o semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas,
semear. Quem retira? O inimigo. E a gente vê em Mateus que, quando Jesus também fala sobre as preocupações com essa vida, ele fala sobre a gente também ter roubado, né? Nossa alegria, a gente fica ansioso, ele manda olhar para as aves do céu e ver que ele cuida delas, quanto mais nós, que somos seus filhos. Então, as preocupações, elas roubam as sementes. Você está aqui, você está sendo cheio, gente, porque decretos estão sendo liberados quando a palavra é liberada. O céu está em movimento a seu favor. E quando eu digo céu, não é o segundo céu, onde estão lá a região onde existem os principados, potestades, dominadores desse mundo, mas o terceiro céu, o céu aonde Jesus se assentou e levou a igreja junto com ele. É nesse lugar que existe um movimento para o entendimento da igreja e um posicionamento para ver a glória dele se manifestar na terra. Então, é sobre esse lugar que nós estamos também, e a voz dele somos nós que vamos dizer. Somos nós, a igreja, que vamos apresentar o verdadeiro Deus. Então, esse é um princípio. Ele trata aqui, eu também coloquei o ao, então eu vou ler. A Bíblia, aí ele está dizendo aqui, depois do versículo que eu li, ele diz: esse princípio também é verdadeiro, e quando se trata de receber uma palavra profética, se o inimigo puder nos convencer de que a palavra falada para nós não era realmente de Deus, então fomos roubados do benefício que a palavra nos traz. O valor que damos, anota isso, destaca isso, circula isso, gente. Porque isso é uma chave para você viver o que pessoas enviadas por Deus vão liberar. Palavras proféticas que vão apontar para o futuro, vão apontar para o seu destino, o destino da sua família. Ele diz: o valor que damos à palavra irá determinar o poder que recebemos dela. O valor que damos à palavra irá determinar o poder que recebemos dela. Eu lembro que o Bill Johnson diz que sempre que viaja, ele tem uma lista de todos esses anos, de todas as palavras proféticas que ele recebeu. E ele diz que a mente dele não dá para ficar voando com outros assuntos e, e dando lugar àquilo que não é frutífero. Então, ele vai se lembrando das palavras. Ele tem um caderno anotado, onde ele anotou as palavras proféticas. Anota, porque Deus vai liberar palavras aqui nesse ambiente. E eu oro para que a gente tenha um momento de encontro. Quem sabe vai ser aqui no parque, né? Estou orando por isso. Aqui agendas bem cheias já, todo fim de semana, graças a Deus, com eventos, mas eu estou pedindo a Deus um dia de imersão, onde a gente possa praticar tudo isso. Vai se preparando aí. Então, é preciso valorizar a palavra profética, a palavra... Gente, e a palavra profética, a gente já viu qual é a raiz da palavra profética. Ela vem te encorajar, ela vem te animar, ela vem te confortar, ela vem te impulsionar para mais perto de Deus, sabe? Ela é regada do amor de Deus, aleluia! Ela é regada de misericórdia, de ternura, de graça. Essa é a palavra da nova aliança. Profetas da nova aliança se movem nesse lugar. Nesse lugar, nós vamos mergulhar mais um pouco, página 42, vira aí, gente. Vocês estão entendendo? Faz uma nuvem de glória aí, para eu ver que vocês estão comigo aqui, gente. Esse é o desafio do digital, o professor não achar que está sozinho. Aqui o autor traz um testemunho e eu recomendo que você leia. Esse testemunho sobre o crédito que alguém deu à palavra trouxe edificação, fala sobre gerar, fala sobre filhos. Gente, Deus ama bebês, Deus ama crianças, ama a família. E sim, ele nos mostra na história sobre algo que ficou, né? Sara era estéril, Raquel estéril, Rebeca estéril, e todas tiveram filhos, todas geraram, porque, sabe, o ventre fértil é algo que lá em Gênesis foi dito para Adão e Eva: vão.
e deem frutos. Vão e sejam frutíferos. Vão. Ele abençoou, ele declarou isso com a boca dele. E quando Deus fala, ele não volta atrás. O que ele diz é determinado. Agora, o valor que eu dou para a palavra, isso sim determina o poder que ela vai ter em mim para eu perseverar. Perseverar até ver cumprido. Gente, isso é um segredo. É não dizer o que eu estou vendo, mas o que eu quero ver. É declarar o que eu não estou sentindo, mas o que eu acredito que as escrituras dizem. Isso é um segredo profético. Ele anda em linha com o que a palavra diz, com o que Deus diz. Olha, a Fernanda colocando aqui também, que tinha problemas para engravidar. Deus liberou uma palavra e hoje sou mãe. Onda de glória ao Senhor Jesus, porque Ele é um Deus Pai. Pai gera, Pai supre, Pai, não é? Pai promove, Pai aconselha, Pai, um Pai na figura paterna de como deve ser, é assim que acontece. Então, vamos avançando mais um pouquinho no nosso estudo. Glória a Deus. Obrigada, Fernanda, por compartilhar esse testemunho poderoso. Lá no finalzinho dessa página, o autor fala assim, no último parágrafo: ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Pausa aqui. Ele viu, ele ficou observando. O que o Senhor está chamando a nossa atenção? Continua observando o que eu estou fazendo. Ele mesmo atraiu Moisés para perto dele. Não foi porque estava pegando fogo, foi porque a chama não apagava. Presta atenção. O Senhor está acendendo uma chama no coração da igreja. Aleluia. Você e eu somos essa pequena brasa viva do Senhor. Não menospreze o que o Espírito Santo colocou dentro de você. Seja leal ao que você está vendo. Considere. Essa é a palavra que me vem ao coração. Considere o que você está vendo, o que você está vendo, o que você está sentindo. Você não está aqui por acaso. A gente tem muitas pessoas nesse grupo. Eu acredito que Deus vai levantar pessoas inconformadas com o sistema, com a mornidão, com o fracasso, com a pequenez. Nós não fomos chamados para ficarmos só olhando. Ele vai nos atrair para Ele. E olha o que acontece com Moisés. E eu profetizo isso vai acontecer com você e comigo. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Que impressionante. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Preste atenção nos detalhes desse texto, que eu fiz várias anotações aqui. Sabe, assim como você está vendo coisas que estão acontecendo, e você está vendo que Deus está te atraindo, seu coração tem queimado, o Senhor também está vendo. Mas o passo que você der para engajar com Ele, é o que vai fazer com que Ele derrame sobre você o que é novo, é o vinho novo. E Ele é inconfundível. Ele é inconfundível. Lembra do vinho do primeiro milagre de Jesus em Canaã, quando Ele transformou água em vinho e o moço que cuidava lá, né, esqueci o nome, lá, o encarregado disse que, como assim você guardou o melhor vinho para o final? O que vem de Deus é o melhor. E às vezes ele derrama depois, às vezes já tem uma caminhada como crente, e ele vem depois. Então o Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, no meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, chamou duas vezes. Às vezes a gente está tão distraído, tem que chamar Cíntia, Cíntia, Cíntia.
Você também? Eu tenho que chamar mais de uma vez, que uma vez só a gente não ouve. Ouve Deus te chamando. Eis-me aqui. Respondeu ele. Respondeu ele. Eis-me aqui. Está lá em Êxodo 3, do 2 a 4. Então, aqui a gente vê vários textos. A partir desse texto que nós lemos, na página já 43, no início, tem outros textos bíblicos que eu incentivo você a fazer essa leitura, para você entender quando Deus nos chama, é inconfundível a sua voz, porque Ele quer nos entregar algo. Moisés se tornou o libertador do seu povo. Uau! Libertador. Provando os espíritos. Agora sim, vamos entrar nessa parte aqui que você está doida para ouvir, não tá? À medida que aprendemos a ouvir a voz do Espírito Santo, devemos perceber que nem todas as vozes que falam ao nosso espírito vêm de Deus. 1 João 4:1, João vai dizer assim: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Gente, e Deus tem me ensinado de uma maneira tão dolorosa, porque às vezes você vê, mas você não pode falar. Você só ora e pede a Deus, abre o entendimento, faça com que essa pessoa possa ver. Porque a natureza de Deus ela é inconfundível. E aqui o autor vai ressaltar que João falava para os amados. A gente está falando no meio da igreja, a gente está falando no meio do nosso convívio, a gente está falando de pessoas que vêm com boas intenções. Tem até um ditado popular que diz, né? De boas intenções, o inferno está assim, ó. E a gente vai precisar, gente, desenvolver uma, uma, um conhecimento, e é isso que você está fazendo aqui, eu também, para conhecer qual é a natureza de Deus e qual é a natureza do inferno, qual é a natureza desse mundo, qual é a sabedoria desse mundo, para saber que tipo de conselho nós estamos recebendo, se vem de Deus ou se não vem de Deus. E ele está falando, não acredite. Não acredite. Lá embaixo, último parágrafo, o autor faz aqui uma lembrança. Ele diz: lembrem-se, o diabo é astuto na forma como ele se comunica com os amados. Se ele agisse de forma explícita e óbvia, entre parênteses, ele coloca com seus chifres clássicos, tridente, vestido de traje vermelho, nenhum cristão com o mínimo de bom senso sequer lhe diria as horas do dia. Ou seja, ele cumprimentaria, lhe daria atenção. A Bíblia nos diz que, em vez disso, ele se disfarça como um anjo de luz. 2 Coríntios 11:14, depois você lê. E nós devemos estar cientes de suas estratégias, como a Bíblia diz também lá em 2 Coríntios 2:11. Pessoas com dificuldade de perdoar, pessoas que normalmente se afastam. Tem um tempo para a gente, quando a gente está, às vezes, chateado com alguma coisa, porque a gente se chateia. Igreja, gente, é feita de pessoas e pessoas são imperfeitas. Eu e você somos imperfeitos, falhamos. Porém, o lugar que se permanece no não arrependimento, na não reconciliação, isso aponta para uma porta aberta para a cilada do inimigo, para a astúcia cilada do inimigo. Ele encontra as portas porque nós deixamos abertas. Satanás não pode atuar na nossa vida a menos que nós mesmos o autorize. Fazendo o quê? Aliança com ele. A natureza dele o que é? Enganar. A natureza dele o que é? Julgar. A natureza dele qual é? Condenar. A natureza dele qual é? Essas são as sutilezas. De uma maneira muito sutil. Fala mal de um, fala mal do outro. Isso vai semeando a inimizade, vai semeando aquilo que não vem de Deus e não edifica. Então, virando a página, quem está falando conosco
Está aqui uma pergunta. Vozes que se comunicam conosco no mundo espiritual vêm de 4 fontes. O autor destacou do nosso espírito, do Espírito Santo, dos espíritos malignos, dos anjos. Do nosso espírito aqui eu coloquei barra alma, porque a alma onde estão as nossas emoções, aquilo que a gente tem de aprendizado, a nossa história, o nosso espírito, quem já recebeu Jesus teve o espírito recriado, mas a alma, ela não foi recriada, a alma carrega uma história. E sim, a gente precisa que a nossa alma se renda ao que o Espírito diz sobre ela, para que a gente realmente seja limpo. Sabe, João 15, que Jesus disse: vocês estão sendo limpos pela palavra? Só a palavra pode limpar a alma. Tenha também terapeutas, eu tenho uma maravilhosa, que me ajudou a ver coisas que eu não conseguia ver. Uma cristã, uma mulher de Deus, ela é até pastora. Tenha pessoas, sabe? O psicólogo, uau, eu louvo a Deus por essa profissão. Mas é um instrumento, ele é um instrumento para te ajudar a encontrar esse lugar, para não ouvir mais a sua alma, e aqui o autor fala do seu espírito, o seu próprio espírito. Então, ele fala as 4 fontes. Gente, eu quero dar ênfase a isso. Isso é muito importante. De tudo que a gente está estudando nesse capítulo aqui, tudo é muito bom e é importante, mas isso aqui é extremamente importante. Por quê? Porque estamos nos últimos dias. Posso indicar a Neuza, depois você me chama no privado, eu te mando, tá? O contato dela. E a gente vai precisar ter consciência sobre qual é a voz que está atuando ali. É a minha própria? É a de Deus? É a dos anjos? Qual é? Ou é a de Satanás, dos espíritos malignos? Então, o nosso espírito, nós somos um espírito, né? E aqui eu digo, como é traduzido também esse livro, ele é traduzido porque o original dele é em inglês, eu vou colocar como alma, né? Que a gente aprendeu aqui na nossa escola, nós somos um ser espiritual que possuímos uma alma e habitamos num corpo. Possuímos uma alma e habitamos num corpo, um ser espiritual. Então, o nosso espírito já foi recriado, agora ele precisa ser nutrido, alimentado. Então, aqui, quando ele fala o meu espírito, ele está falando que nós também temos uma alma. Ele fala que de espírito temos uma alma e um corpo. Quando nascemos de novo, o nosso espírito ganha vida, tornando possível ouvirmos o mundo espiritual. Mas não necessariamente ouvirmos apenas o Espírito Santo. Ouvir o nosso próprio espírito também é uma experiência espiritual. E estar ciente disso irá nos ajudar a discernir qual a voz está falando conosco. Então, gente, anota aí do lado para você ler Gálatas 5, que eu coloquei também aqui para você, e Tiago 3. Gálatas 5, de 16 a 26, e Tiago 3, de 13 a 18, porque é importante que a gente tenha clareza sobre as naturezas humanas e a natureza de Deus. Quando a gente entende as essências, a gente não é mais confundido, a gente consegue identificar a voz. Eu tenho tido esse treinamento. Então, nossas experiências naturais, nossa capacidade cognitiva e intelectual, muitas vezes a gente mesmo fala para a gente: eu não vou dar conta disso. Que voz é essa? É de Deus? Não, porque ele diz: você é corajosa. Seja forte, corajosa. Eu te chamei, eu te escolhi, eu te ungi. Eu te ungi para pregar as boas novas. Essa é a voz de Deus. É a voz que te impulsiona, a voz que te ativa, a voz que te anima, a voz que te levanta. E a minha voz, a da incapacidade, a da, a da limitação, a da experiência, tá? Só que dando um panorama um pouquinho maior nessa parte do estudo que eu acho muito importante. O Espírito Santo. Então, a segunda fonte, o Espírito Santo. Este é o Espírito de Deus, aquele com quem estamos construindo um relacionamento e aprendendo a ouvi-lo claramente. Mais uma vez, será vital conhecer a natureza de Deus. Só assim você não vai ser confundido. Temos o espírito maligno
Espíritos do reino do mal podem falar com os cristãos da mesma forma que falaram com Jesus quando ele encontrou Satanás no deserto, da mesma forma. E assim, gente, por que engana? Porque é muito parecido com a verdade. No final eu vou abrir para poder falar, tá bom, irmã? Agora para a gente não perder o raciocínio aqui. Então, o espírito maligno, ele tem a meia-verdade. Por isso parece que vem de Deus e por isso confunde. Por isso engana. No deserto, lembra quando ele foi encontrar Jesus, ele disse: se você é o filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Ele sabia do estado de Jesus, sabia que Jesus estava há 40 dias. Ele estava vendo, ele fica observando. Sabia que estava com fome. Agora, ele não disse se você é um filho amado. Ele retirou uma parte importante. Se você é filho, transforme essa pedra em pão. E Jesus já sabia que não precisava provar nada para ninguém. Isso é libertador, gente. Isso é libertador. Jesus, ele dá a resposta com o que está escrito. Nem só de pão vai viver o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E mais uma vez ele tenta, ele tenta, ele tenta. Você sabe que se tem uma coisa que o inimigo ele vai continuar tentando todos os dias. Ele está vendo que o final está próximo. Logo, o final dele também. Então, as densas trevas encobrem a terra. Isaías 60, mas sobre nós, levanta-te e resplandece. Sobre nós está a brilhante estrela da manhã. Sobre nós, levanta-te e resplandece. O Senhor está dizendo isso para nós. Dizendo, olha, eu estou trazendo você para ativar o teu espírito, para você entender que eu te chamei, eu te ungi, eu te separei, eu coloquei a minha palavra na tua boca. Vai, vai. E contra as portas a igreja de Jesus, contra a igreja de Jesus, as portas do inferno não prevalecem. E contra você e contra mim, elas não vão poder ficar. E quando nós identificamos a voz dele, nós podemos dizer: opa, chega, aqui acabou a sua vez. Esse território é santo? É o que é legal, é jurídico, jurisdição. Sabe a jurisdição territorial? Até aqui você pode, até aqui você não pode mais, porque aqui é um território santo, pertencemos a Jesus. Então, quando nós temos esse entendimento, nos posicionamos de uma maneira eficaz. Ah, e qual que é a voz, então, do inimigo? Ele tem uma voz para intimidação, para o desencorajamento, acusação, julgamento. Cuidado com a crítica. Irmãos, em nome de Jesus, não faça parceria com o inferno. Você pode ter boas ideias, mas se Deus escolheu quem está lá na frente, quem está lá em cima, honre essas pessoas. Aleluia, honre. Satanás tem encontrado lugar. E eu acredito que a nossa terra está na devastação que está, porque a igreja não é quem ela deveria ser. Não age, não faz parceria com o que a palavra diz que ela deve fazer, com o que ela deve proclamar. O que você sente é importante, mas não é quem você é. O que você sente não é quem você é. Você é filho de Deus, foi chamado para proclamar a vida, a libertação aos cativos, os líderes. Aleluia! Eles precisam do teu incentivo, do teu encorajamento, seja profeta da nova aliança que diz: ele ungiu você, você é capaz, eu estou aqui como Arão e Ur para segurar a sua mão até que a igreja vença, até que a igreja esteja onde ela foi colocada para estar, no governo, na autoridade que Jesus deu. Fazemos parceria porque falamos daquilo que nós não sabemos. Hoje em dia eu estava lendo Jó 42. Jó se arrependeu porque eu falei de coisas que eu não entendia. Se arrependa. Esse é o caminho de voltar a ouvir Deus. Aleluia. Deus resiste a orgulhosos, a soberbos, mas concede graça
aos humildes. Eu já fiz essa declaração algumas vezes, Senhor, me perdoa. Eu falei daquilo que eu não entendia, daquilo que eu não sabia. E antes eu ouvia o Senhor, de ouvir falar, só ouvia falar, hoje os meus olhos podem te ver. É essa experiência que o Senhor quer que a gente tenha. E os anjos também se comunicam, de acordo com o capítulo 1 de Hebreus, também no 2, ele fala sobre os anjos, trazendo para nós também respostas de Deus. Então, a prática é que leva à perfeição, gente. Não tem jeito, você vai precisar engajar com o Espírito Santo. Tudo que você está recebendo aqui, eu preciso dizer isso para você agora. Você é indesculpável. Você vai precisar assumir a responsabilidade. E a gente tem uma tendência a dar desculpas, a dizer que não estamos prontos. E olha, seja fiel no pouco, seja fiel no que Deus está te mostrando, o que você está ouvindo, se aproxima e Ele vai revelar mais para você. Então, aqui a gente vê um testemunho da prática, das boas decisões. Depois de você ler, capítulo 40, página 45. Você não pode crescer nos dons do Espírito sem cometer erros. Vamos errar. É certo que vamos errar. E o Espírito Santo, ele vai nos aperfeiçoar à medida que nós, Senhor, essa decisão não foi boa. Aqui a gente vê um testemunho, né, de um jovem que estava chegando para assumir o lugar de uma pessoa que estava se aposentando, um bancário, e ele viu que esse bancário foi bem sucedido, então ele faz uma pergunta, né, como eu posso tomar boas decisões? E o bancário respondeu por meio da experiência adquirida. O jovem pensou por um momento e então perguntou: como você consegue experiência? E aí, com um sorriso caloroso de um homem que adquiriu a sabedoria, ele respondeu: por meio das más decisões. Errar faz parte do processo, para não continuarmos errando. O problema é quando há um erro, não há um arrependimento, não há um retorno para o caminho do Senhor. Provérbios, eu amo o livro de Provérbios, Provérbios 3 vai dizer: não se apoie, filho meu, não se apoie no seu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará a sua vereda. Quem vai endireitar? Não é o pastor, não é o seu líder, é o Senhor. Ele é expert em fazer isso. Endireitar as nossas veredas, colocar as coisas no lugar. Tá? Então aqui a gente tem um conselho do Cris, porque é necessário a experiência para que a gente cresça nesse lugar do profético. Ah, eu até anotei aqui, porque ele fala sobre um homem que pesca, né? Vou ler aqui. Muitos anos atrás, fui pescar com um homem que era bem mais velho do que eu. Ficamos parados no mesmo banco, utilizando a mesma isca, e vi como ele pegou vários peixes enquanto eu não conseguia pescar nada. Certo de que o problema era a vara que eu estava usando, perguntei se poderíamos trocar de equipamento. E ele graciosamente trocou de vara comigo. Ainda assim, eu não conseguia pegar nada. Enquanto ele continuava a pegar cada vez mais peixes, eu finalmente me dei conta de que o único peixe que eu iria pegar naquele dia seria aquele peixe que fosse em direção à minha isca cometer um suicídio. Ele sabia qual era o problema, mas levou certo tempo para que eu percebesse que eu não sabia reconhecer qual era a sensação do peixe fisgando a isca. Perceba que o homem mais velho tinha experiência. Então, sim, eu e você estamos no caminho dessa experiência. E qual é? Qual é o segredo aqui da chave desse testemunho que ele deu aqui, desse exemplo? Quem é pescador aqui talvez possa nos ajudar com essa resposta. Alguém pesca aqui? Antes da gente fazer a tarefa, aqui a gente tem 20 minutinhos, eu gostaria que você
que está aqui comigo, se você tem alguma experiência com pescaria, pudesse me dizer por que o Cris não pegava peixes e o homem estava lá junto no mesmo lugar, até usando o material que foi do Cris. Ele pegou vários peixes. O que aconteceu aqui? Alguém arrisca dizer? Um pescador aqui, gente, vocês pegam. Meu marido, ele vai pescar, né? Dizer que pega o peixe já é uma coisa assim, de um desafio muito grande, né? Pescar no mar, no maricá. Já pegamos, tá, gente? Não é história de pescador, não. Uma vez a gente pegou uns 30 peixes voadores desse tamanho. Né? Olha, gente, foi sobrenatural. Foi um milagre que a gente viveu ali. Eu não tinha noção do profético. Se fosse agora, eu ia dizer, meu Deus, quanta colheita que está vindo por aí. Eram muitos peixes. E realmente só ele estava pegando naquele dia, nenhum outro pescador pegava. Eu tive que sair atrás de sacola para colocar os peixes. Você acredita, gente? Não é história de pescador, é verdade. Ô, Cíntia, bom dia, irmãos. Enquanto você fala, eu fui criada num lugar de fazenda, né? E lá tinha um açude. E eu ia pescar com meu pai às vezes, e era bem silêncio, e a gente ficava ali. Eu acho, enquanto eu leio aqui, a gente não percebe, para pegar o peixe, você tem que perceber realmente quando ele dá uma fisgada e você levanta rapidinho o anzol, e aí você consegue pegar o peixe, né? Senão ele vai comer sua isca e vai meter o pé. Eu me lembrei que meu pai, a gente ia para esse açude, era um silêncio, a gente via até aquelas bolhas que fazem em volta, né, quando o peixe estava mergulhado ali, e eu me lembrei disso, que a gente conseguia pescar lá umas tilápias, eu acho, porque puxava, né? Acho que ele ensinava pra gente a puxar rapidinho quando ele fisgava e ficava até um pedaço da minhoca e a gente conseguia pegar o peixe. Isso. A Neuza até colocou aqui, reconhecer quando o peixe morde. A isca, exatamente, reconhecer. E eu só vou reconhecer se eu E estiver sentir, né? E sentir. Que não é só atento. reconhecer, né? Isso. Isso aí. Você precisa estar muito sensível para perceber um pouquinho, né, gente? Porque aquele anzol é pequeno, o fio é transparente, é quase Sutil, imperceptível. muito Você sutil. precisa estar ali. É a hora de fazer esse movimento para o anzol entrar na boquinha do peixe e ele ser capturado. Eu creio que é esse treinamento que o Espírito Santo está fazendo com a nossa vida bem nesse momento, nos dando sensibilidade para estar pescando pescando os filhos dele, é um tempo de resgate. Lembra, a gente tem Joel 2 que declara uma verdade para esse tempo. Ele diz que o meu espírito será derramado sobre toda a carne. Os velhos sonharão, os jovens profetizarão, terão visões. Esse é o tempo. Nós estamos nesse tempo, nesse exato momento. Por isso, esse treinamento aqui é tão essencial, é tão importante. Existe realmente uma grande pescaria que o Espírito Santo está fazendo através da nossa vida, ele vai nos usar para isso. Virar a página então para a gente responder aqui essas perguntas. A gente faz uma onda de glória, que se essa aula foi clara para você, e agora a gente vai conversar um pouquinho sobre. Vocês compreenderam a importância de conhecer cada essência, cada natureza. É importante. Eu não preciso ser especialista nos demônios. Tem gente que ama isso, né, gente? Gosta de. E olha, ok. Talvez Deus tenha te chamado para a libertação e a igreja precisa de você, a igreja precisa do que você carrega. Mas eu entendo que quanto mais eu conheço a verdade, quanto mais eu conheço o Deus que me tirou do império das trevas, que me limpou, e olho para o que ele fez comigo e com tantas pessoas à minha volta, mais eu me torno especialista na verdade. E mais eu consigo identificar o mal, o engano, a mentira. Amém? Cada um de nós é muito importante no corpo de Cristo. Todos nós. Isso também é uma voz maligna, e se o Espírito Santo está trazendo, gente, eu quero repreender essa voz e declarar que sim, você é essencial para o corpo de Cristo. Você foi chamado por Deus, gerado, ele te teceu, colocou as características que você tem,
que você carrega e ele te fez dessa forma para algo extraordinário que vai fluir de você. É para isso. Você é essencial no corpo de Cristo. Uma das resistências que eu tenho enfrentado, e agora mais eu vejo que Deus tem me dado a maior habilidade de não considerar meus sentimentos, mas andar por fé, me mover por fé, agir por fé, é estar no corpo de Cristo e honrando pessoas, e levantando pessoas, e festejando com cada ministério, com cada obra que está sendo feita, e o Senhor vai mostrando mais adiante, e eu vou me contendo até que chegue o momento de compartilhar com os meus líderes, e assim o Senhor vai dando crescimento à igreja dele, que é Ele, que é tudo em todos. Jesus é tudo em todos. Ele é tudo em todos. Vamos responder aqui essa pergunta, gente. 15 minutos a gente tem. Pergunta número 1. Liste 4 razões pelas quais, às vezes, não ouvimos a voz de Deus. Quem gostaria de responder essa pergunta? A gente não pode só se estender muito para que a gente consiga responder essa página todinha aqui. Alguém gostaria? Ou se quiser listar pelo menos uma? Aquele pede 4 razões, mas talvez você tenha anotado uma ou duas. Oi, E aquilo que... Cíntia, bom dia. Oi, Paz bom do Senhor, igreja. Posso bom responder? dia. Pode, claro, por favor. Quem está falando Então, aqui? Deixa eu só achar você. Aline, Aline. Aline. Aline, tá. Então, eu coloquei distração, falta de intimidade, o não reconhecimento da voz de Deus, Hum. tá? Acho que foi, Uhum. não botei todas. Legal, Aline. Isso, obrigada. Alguém colocou diferente, gente? Oi, bom dia, paz, tudo bem? Bom dia. Então, eu coloquei aqui de sermos arrogantes e orgulhosos, né? Isso também nos impede, porque o Senhor, ele não vai dar o poder que ele tem, que ele é, às pessoas que são arrogantes e orgulhosos também. Também, uma das razões, né, gente? Ele mesmo diz isso na sua palavra, né? Resiste. Resistir é se calar. Alguém já teve o marido resistindo você porque está chateado? Que coisa terrível, gente. Fica sem falar. Então, mas ele concede graça aos humildes, quando a gente reconhece e volta. E ele dá o dobro, como fez com Jó. Alguém colocou diferente? Gostaria de compartilhar uma das razões? Falta de sintonia com Deus. Sintonia. Ele fala do rádio, né, irmão? Nesse livro. É. Quando o rádio, gente, alguém já tentou sintonizar uma rádio e ali fica chiando, o barulho, você não consegue ouvir, né? Tem que estar em sintonia, na mesma estação, certinho, encaixadinho. Valéria quer falar, Valéria? Eu botei uma das razões também é não valorizar a palavra de Deus. Uau! Isso. Porque ele fala por meio da palavra, muito, verdade. Gente, valorize. Valorize a palavra de Deus, ela é um bem muito precioso. Obrigada, Valéria. Vamos passar para a segunda? Eu anotei assim, ó. Por não acreditar que ele deseja falar comigo, porque eu coloquei a experiência, assim, segunda, o que eu ouvia de mim mesmo, da minha alma. Me achava alguém completamente inabilitada para Deus falar comigo. Deus vai falar comigo para eu falar com alguém. Achava isso. Então eu coloquei, por não acreditar, a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia não diz sem oração. E eu amo a oração. Quem me conhece sabe disso. Nem sem louvor. Não, mas sem fé. Então, o que me faz ouvir a voz de Deus é acreditar. Preciso acreditar. Ele está aqui. Aqui no Parque Fluminense tem muitos pássaros. Eu fico, falei, Senhor, fala comigo.
Outro dia vieram uns pássaros pertinho de mim. Eu falei, é Deus querendo falar comigo aqui. Está dizendo, olha, eu estou perto. Sabe? Acreditar. Aí coloquei também por não estar ligadinha na mesma sintonia, como o irmão Antônio Carlos falou. Por não ter sede, e aí o que a Valéria falou, por não ter sede de encontrá-lo, por investigar a palavra, buscar na palavra, e por não valorizar uma palavra profética. Gente, o que é uma palavra profética? Uma palavra que aponta para o seu futuro, que vai trazer encorajamento. Essa é uma verdadeira palavra profética. No original, segundo a nova aliança pela qual nós estamos firmados, em superiores promessas. Então, valorize, valorize, sabe? E aqui a gente vai ter esse tempo também da gente poder liberar uma palavra. Aliás, eu já quero fazer isso. Quando terminar a aula, você vai lá no grupo, vai abrir todo o grupo, todo mundo que está lá no grupo. Você vai rodar seu dedo, vai orar a Deus, Deus, quem que o Senhor quer que eu encoraje hoje? E aonde parar o seu dedo, você vai mandar uma palavra profética. Você vai mandar uma palavra de encorajamento. Vamos fazer isso. Aí você vai marcar a pessoa no grupo, que esse grupo vai ficar aberto lá até segunda, e a gente vai fazer ativações. A gente vai. E você vai se surpreender, porque Deus conhece o que cada um está passando, o que cada um precisa receber. Eu quero te encorajar a fazer isso. Pergunta número 2, gente. Por que às vezes Deus muda a sua linguagem? Por que vocês acham que às vezes Deus muda sua linguagem? Quem quer responder essa? Oi, Cíntia. Eu tô meio rouca, que eu tô resfriada. Passei o carnaval todo Ô, sem voz, irmã. a gripe louca. Eu vi lá, conforme a leitura, ele diz que Deus esconde seus tesouros dos arrogantes e orgulhosos, né? Deus não quer que os orgulhosos sejam poderosos, porque se eles têm uma palavra revelada, né, uma palavra profética, eles vão botar o orgulho na frente, né? E Uhum. esquecer de se diminuir para que Deus faça-nos crescer, né? E as parábolas não são para revelar a verdade, mas e sim para escondê-las. Porque, na verdade, ele usa para esconder e revela para quem ele quer que seja revelado. Foi isso que eu coloquei. Alguém colocou diferente, gente? Eu coloquei para nos ensinar a comunicarmos com Ele, a ter uma aproximação, uma intimidade com Ele. Isso, exatamente. As duas estão corretas. Então, Jesus falava por parábolas, então ele mudou a linguagem, ele usava a agricultura, ele usava também a matéria-prima daquela época para que aqueles que deveriam entender entendessem, como hoje ele usa uma linguagem pessoal. Hoje, Deus, ele fala com cada um de nós de acordo com as nossas experiências e vivências, gente. Então, se você é alguém da pescaria, você vai ouvir Deus quando estiver pescando. Ele vai falar com você, trazendo uma linguagem ali sobre daquela forma. Comigo, ele vai falar como eu amo plantas. E às vezes eu me deparo com uma flor no meu jardim que eu nunca vi. E às vezes Deus diz, olha, foi para você, um presente. Então, sabe, com cada um é pessoal. Lembra? A gente leu isso no início que a Valéria falou. É de uma forma pessoal, a linguagem que Deus usa para restaurar esse relacionamento, para você não ter dúvida de que é Deus comunicando com você. E qual é o principal objetivo de ouvirmos a Deus? Essa é muito fácil. Também já foi falado aqui. Relacionamento com Ele. Relacionamento. É sobre um relacionamento pessoal, íntimo, presente. 4. Quais são as 4 vozes que tentam se comunicar conosco? A Quem pode voz responder? do nosso espírito, a voz do Espírito Santo, que a voz do nosso espírito é a alma, a voz do Espírito Santo, a voz dos espíritos malignos e a voz dos anjos. São as 4 fontes. 5. Como Satanás interfere em nossa capacidade de ouvir a Deus?
ele se disfarça de anjo de luz. Tenta entrar no nosso pensamento para que a gente possa confundir, né, a voz de Deus. Gente, guarde isso. São os Satanás, famosos sofismas, né? né, sofismas, os Uhum, argumentos, né? A gente vê sim. lá em 1 Coríntios 2, 4, onde o apóstolo Paulo vai dizer os argumentos que vão contra o conhecimento de Deus. Então, para você guardar isso muito, muito, muito forte no teu coração, Satanás, ele sempre ele vai de uma forma sutil, com meias verdades e contra o conhecimento de Deus. Então, tudo que vai contra o conhecimento de Deus é anticristo. O que é anticristo? Talvez a gente está esperando uma pessoa que vai vir se revelar como anticristo, e o anticristo já está por aí. Tudo que é contra o conhecimento de Deus não é o espírito que a gente deve dar ouvidos, que a gente deve confiar. Amém? Muito bom, a resposta. Então, eu anotei aqui para a gente fechar. No capítulo 11 do livro Amor e Profecia, são 13 capítulos. No 11, o autor diz assim: a profecia sempre confia. Conta a história de um. E aí, o autor traz a história de um grande avivalista da história, Evan Robert. Vamos falar dele? Evan Robert. Ele foi protagonista do avivamento de Gales, lá do país de Gales, aos 26 anos. Esse homem orava, 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 ouvia a voz de Deus. Acontece, e lá no capítulo 11 desse livro, você vai ver, o autor traz a história dele, ele teve uma exaustão, ele ficou cansado, então ele parou de buscar, de ouvir a voz de Deus, e, e ele cai numa depressão e termina os seus dias de uma forma tão triste, sozinho. E aí uma mulher idosa e seu marido cuidam dele é, durante os outros anos dele. Então, o que que o Senhor está comunicando com que a gente considere que é necessário cuidar das três áreas da nossa vida muito bem, corpo, alma e espírito. Eu já ouvi. Sabe onde eu mais ouço a Deus? Quando eu vou para academia, gente, eu não gosto. Não gosto de ir na academia, mas lá eu ouço muito a Deus. Sabe por quê? Eu boto o fone de ouvido e vou ouvindo ministrações. E às vezes Deus me dá umas frases, Deus traz algo para mim novo. Então, cuidar de você, ouvir a voz de Deus dizendo, olha, para. Por isso que eu tive que fazer essa escolha. O que eu fazia era muito bom, era relevante, e eu tinha um ótimo salário, e eu gostava de fazer o que eu fazia. Só que eu não quero viver exausta e entrar numa síndrome e parar de fazer o que Deus me chamou para fazer e que eu amo, que é fazer o que eu estou fazendo aqui, que é o que eu mais amo fazer. Comunicar essa verdade de Deus que liberta verdadeiramente. Amém? Então eu quero te incentivar a fazer aí essa leitura, responder a página 47, depois você responde sozinho, e que você faça a aplicação para a vida. Está lá no finalzinho, gente, para a gente fechar. Essa aplicação aqui, eu anotei para você fazer também, tá? Ter um coração puro é de vital importância para se comunicar com Deus. É o que a Ju falou para nós aqui, né? Os puros de coração verão a Deus, e eles são pessoas confiáveis para ouvir os seus mistérios. Tire algum tempo agora para pedir ao Senhor para sondar o seu coração. Deixe a humildade e a fome serem o seu guia. Então, vai terminar essa aula, se você puder, já tira esse tempo pedindo ao Senhor, como Davi orava, né? Senhor, sonda-me, me conhece, vê se há em mim algum caminho mau. Me guia nas tuas veredas, na tua justiça. Amém, gente? A gente vai ficando por aqui. Faz uma onda de glória se essa aula te abençoou, se fez sentido para você. Prepare-se para viver experiências sobrenaturais de ativações do nosso Amém, Deus. amém.
Cíntia, aquela hora que eu te interrompi, que eu levantei a mão, era Oi, só para minha pedir irmã. as referências que você citou em Gálatas e Tiago. Ah, tá, anota aí, peraí. É Gálatas 5, Uhum, de 16 ao 26, que fala sim, ali da sabedoria, sim, na verdade, fala das obras e dos frutos. E Tiago, que faz uma conexão também com esse texto. Tiago 3, de uhum, 13 a 18, fala das duas sabedorias que nós encontramos nas Escrituras. A sabedoria do reino desse mundo, sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. Muito importante a tá gente ter bom. clareza para ter esse coração puro, a gente precisa saber o que tem dentro do nosso coração. Amém? Amém. Obrigada, obrigada, obrigada. Tchau, gente. Um beijo. Vamos fazer as ativações lá e vamos compartilhando aí desse testemunho do que Deus está fazendo. Até sábado. Tchau, tchau. Até todos um fim de semana abençoado. Até sábado. Amém. Graça e Amém. paz. Abre o seu áudio aí, gente, Graça e para paz. isso, para falar, abençoar, Bom profetizar. dia, bom final de semana, que Deus abençoe a Dia, todos. Obrigada aí por amém. compartilhar essa aula maravilhosa. Deus falou muito. Deus Glória a Deus. Verdade, abençoe. é verdade. Amém. Deus te abençoe. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia. Deus é maravilhoso. Obrigada. Beijo, gente. Deus abençoe.